Graças a Deus. Receba aí o curso Fé, mês de julho, resistir ao diabo. Lição de número 5. Eu só quero aqui, irmãos, fazer a leitura de ontem. A parte final aqui, também fiz à tarde essa observação, para a gente então entrar no capítulo, na próxima lição aí, que é o dia 5. No finalzinho aqui, ó, toda indagação o cristão deve responder usando a Bíblia. Quando o mal atacar, tem de recorrer primeiro o que, igreja? As Escrituras, e então repreender o mal em nome de Jesus. Infelizmente, muitos são as pessoas que agem fora da palavra, fora da Bíblia. Jesus no deserto, ele usou o que, igreja? A palavra de Deus. Então nós temos um exemplo do próprio Cristo, que diante de qualquer luta, diante de qualquer perseguição, diante de qualquer batalha travada, vai para a palavra, vai para a Bíblia, para você poder se posicionar. Muitas são as pessoas que estão sendo atacadas pelo maligno, e as pessoas estão aí buscando outros meios para resolver os problemas que são espirituais. Achei muito importante, apesar de ontem, eu fiz a leitura ontem e hoje também, voltando aqui para a igreja, falar com a igreja, que todos precisam fazer isso. Busquem em Deus uma palavra, busquem em Deus uma direção. Deus sempre vai ter a resposta que nós precisamos. Lembra do caso de Daniel? Daniel estava numa batalha travada, prolongada, já de muito tempo, e Deus então fala para Daniel, desde o primeiro momento que aplicou o coração em buscar uma palavra, uma resposta, em buscar uma direção, o que Deus falou com ele? Eu vim por causa das tuas palavras, da sua oração. Então Deus, ele vem com uma palavra para nos ajudar. Vamos para a lição 5? Contrário? O diabo se torna vencedor sobre a sua vida quando faz você cair em pecado. A partir de então, as investidas dele serão bem sucedidas. É preciso anular esse poder dele sobre a sua vida, fechando de vez a porta para ele não o levar mas para o erro, ou ao erro. Afinal, se essa situação continuar, o seu fim será trágico. Então essa é a primeira parte aqui, igreja. Veja que o missionário está nos mostrando nessa lição que nós só vamos conseguir anular a ação maligna na nossa vida quando a gente vencer o pecado. Se eu e você der brecha para o diabo, se a gente cair na tentação, se a gente ceder ao pecado, o que vai acontecer, igreja? O fim será trágico. Aonde o diabo tem conseguido vencer as pessoas? Mediante a legalidade que as pessoas dão a ele por meio do pecado. Então nós temos que, eu vejo Paulo falando, irmãos, examine pois o homem a si mesmo. Infelizmente eu vejo alguns crentes só na semana da Santa Ceia preocupado com isso. Errado.
Não é só na semana da ceia, não é só no domingo da ceia, não é só um dia antes da ceia, eu vou me consertar com Deus porque amanhã ou semana que vem é Santa Ceia. Não, irmãos, a vida do cristão tem que ser contínua, né? Olha, em vigilância. Então, o diabo tem conseguido vencer, entrar, atuar na vida de muita gente por meio do que, igreja? Do pecado, né? Veja que é preciso anular esse poder dele na nossa vida. Fazendo o que, igreja? Fechando todas as portas de uma vez por todas. Amém, igreja? Aí o missionário coloca aí na parte final, o que está escrito aí? Afinal, se essa situação continuar, se a brecha continuar aberta, se a pessoa continuar na vida pecaminosa, o seu fim será trágico. Amém. Segunda parte, quem comete transgressão precisa confessar o seu erro ao Senhor, e as pessoas, né, ou pessoa contra quem pecou. Uma confissão verdadeira e o perdão faz o que, igreja? Cancelam a vitória de Satanás. Dê um basta às artimanhas dele. Amém. Isso aqui, irmãos, eu quero aqui atentar para duas coisas aqui. O missionário até colocou. Primeiro, confessar os nossos pecados a Deus nos dá a condição do que, igreja? De ser perdoado. Quando nós confessamos os nossos pecados, nossos erros a Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, veja que o missionário coloca aqui que é preciso também pedir perdão para a pessoa que foi, né, o erro cometido, o pecado cometido. Para quê? Para te sarar. Quando confessamos o pecado a Deus, Ele perdoa. O perdão é liberado. Mas tem gente que às vezes ela oculta, ela esconde. A Bíblia diz que não há nada oculto que não há de se revelar. Mas tem gente que esconde. Ela oculta aquilo do que fez, o que aconteceu. E aí, irmãos, a pessoa ela fica como? Enferma. Há uma doença na alma, no espírito, que não foi sarada. A pessoa foi perdoada por Deus, mas o seu espírito, a sua alma está doente, onde muitas pessoas se enfraquecem. Eu pedi perdão a Deus, basta. Não, basta para o perdão ser dado. Está entendendo, irmãos? O perdão libera, né? Vamos dizer assim, quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós confessamos o pecado a Deus, Ele nos perdoa, nós recebemos dele o perdão. Mas quando nós confessamos as pessoas, veja que há um tratamento no interior, na alma, no espírito. Não sei se você já confessou o erro para alguém, né? Já confessou, quando criança, confessou o erro para os pais? A criança fica até aliviada, né? Marido para mulher, mulher para o marido, pai para mãe, mãe para filho. Irmãos, a pessoa ela fica em paz. Por quê? Porque nada fere ela, nada vai machucar ela. Então nós precisamos entender que além do perdão, nós também temos que ter a cura, né? Só pedir perdão a Deus. Você pede perdão a Deus para ter ali, né? Vamos dizer, o conserto com Deus. Mas você vai viver com a alma, com o espírito machucado, ferido. Então por isso que aqui o missionário coloca, e é bom ressaltar isso, é bom, irmãos, entender que precisamos confessar o pecado a Deus e também as pessoas, né? Para que a gente tenha então a obra de Deus completa na nossa vida. Amém, igreja? Deus perdoa, e quando confessamos para as pessoas somos sarados, no sentido de ter paz, viver sossegado. Vamos dizer assim, né? Deitar, irmãos, na cama, colocar a cabeça ali no travesseiro,
ficar tranquilo, não devo nada a ninguém. Essa é a condição que nós temos quando nós agimos dessa forma. E aí, irmãos, o que acontece? Além de tudo isso, né? Além do perdão ser recebido, além de você ter o tratamento na alma, no espírito, o missionário ainda coloca aqui, cancela todas as vitórias de Satanás. Então dê um basta às artimanhas dele. O Salmo 38, 18, depois nós vamos ler, mas está escrito assim, ó: o salmista Davi tinha ciência do preço a pagar pela confissão do seu pecado, tanto que falou sobre o que, igreja? Afligir-se por causa do seu erro. Então veja o que eu estou dizendo ali, a pessoa talvez ela vai ficar aflita, talvez, o que vai ser de mim? É melhor você passar, irmãos, por esse aperto aqui, ser completamente, tratado por Deus, do que o inimigo encontrar brecha na sua vida e destruir a sua vida. Como diz aqui o missionário, ele fala que isso cancela a vitória de Satanás na sua, na minha vida, na nossa vida, quando agimos dessa forma. Então ele sabia, o salmista sabia, que estava nas mãos do inimigo, e por isso precisava suportar o quê? A tristeza devida à sua iniquidade, seu pecado. A verdadeira contrição da alma poderá trazer à pessoa o quê? Arrependimento do pecado. E então, com a ajuda do Senhor, anular a autoridade do adversário. Vamos ler juntos aí, igreja? Não brinque com o pecado. Vamos repetir? Não brinque com o pecado, pois ele leva à morte, à separação de Deus. Vigie todas as suas atitudes, buscando a orientação divina. Por que ele leva à morte? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Aí o Salmo 38, 18: porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. É necessário confessar, irmãos. É muito importante praticar, obedecer, fazer o que a Bíblia tem nos ensinado. Receba o perdão de Deus, mas também conserte, trate com aquela pessoa que você errou, falhou, pecou, para que você possa ter o espírito, a alma, sarada, curada e abençoada por Deus. Amém? Salmo 121, a palavra que está no meu coração para ler com a igreja hoje. Salmos 121. Amém. Encontraram? Salmo 121. Vamos ler os 8 versículos desses salmos. Salmo 121, 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem
dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos pegar com a leitura que nós fizemos, vamos assim pegar esses versículos que são de muita riqueza espiritual e vamos procurar assimilar, pegar o máximo que o Senhor tem para nos dar diante desses versículos. Primeiro versículo, olha o que a Bíblia está dizendo. Davi estava passando por uma dificuldade, eles estavam ali, irmãos, um momento muito difícil. Se você ver a história, o contexto, você vai ver que nada estava fácil, a batalha estava sendo travada, e o Davi faz uma declaração diante das adversidades, e ele faz, irmãos, uma confissão de confiança em Deus. Apesar de tudo que estava passando, o Davi está mostrando para nós aqui a sua confiança no Senhor, porque quando ele faz aquela afirmação, como se fosse ali uma pergunta, você vê que ele mesmo responde: o socorro que eu preciso, a ajuda que eu preciso, vem da onde? Do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas vamos ver aqui o versículo 1. Qual é a declaração do versículo 1? Elevo os olhos para os montes. Vamos repetir? Elevo os olhos para os montes. Coloca o monte como adversidade. Coloca monte como doença, problema financeiro. Coloca monte como problema, irmãos, espiritual. Coloca o monte aqui como uma adversidade que você tem enfrentado. Como que fica? Agora, na sua colocação, elevo os meus olhos para o problema. Elevo os meus olhos para essa enfermidade. Elevo os meus olhos para esse problema no casamento, para esse problema financeiro, esse problema espiritual. O que Davi está fazendo, igreja? Elevando os olhos. Do jeito que você está, irmãos, levanta os teus olhos aí, por favor. Olha aí, ó. Eita glória, é isso mesmo. O que você fez? Além de elevar os olhos, o que você fez? Levantou a cabeça. Não sei se você percebeu, mas ao elevar os olhos, olha aí, ó a inclinação. Irmãos, Davi está dizendo isso. Eu levanto a minha cabeça diante do problema. Eu estou de cabeça erguida diante das lutas. Sabe, irmãos, quantas são as pessoas que na hora da luta, o que muita gente faz? Abaixa a cabeça. Muita gente esmurece. Muita gente, irmãos, na hora da adversidade, o que ela faz? Ela recua, ela fica com medo, ela fica assustada, ela fica, irmãos, ali oprimida. E o Davi está nos mostrando, na hora da adversidade, eu vou enfrentar de cabeça erguida, eu vou enfrentar de cabeça, com os olhos elevados. Irmãos, aplica isso para o lado espiritual para você ver. Quando vier a enfermidade, quando vier o problema no casamento, quando vier uma adversidade, não sei qual luta você está enfrentando, mas levante a cabeça para enfrentar. O próprio Davi tem experiência, irmãos, nisso. Lembra lá de 1 Samuel 17? Ninguém queria enfrentar o gigante. O próprio nome fala, gigante. O Davi vai até o gigante, depois de convencer Saul. E o que o Davi fala na frente do gigante? Você vem contra mim com espada, com lança, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Elevar os olhos na fé é isso. Eu vou contra ti, demônio, em nome do Senhor dos exércitos.
Espírito do vício, eu vou contra ti em nome de Jesus. Problema financeiro, eu vou contra ti em nome de Jesus. Igreja, isso é elevar os olhos. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão acomodadas. Tem muita gente que já está nesse nível aqui, ó. Deus sabe os problemas que eu estou passando. Aí ela não ora, ela não determina, ela não expulsa, ela não manda mais o mal embora, ela está acomodada, ela está, irmãos, no nível de acomodação, achando que Deus, só por saber que ela está passando por aquilo, Deus vai ajudar. E não é bem assim. Eu vou entrar depois nesse detalhe aqui, que Deus socorre quem é esforçado. Deus ajuda quem se esforça. Se não tiver esforço, a gente não tem ajuda de Deus. Isso é um princípio. Desde o início da Bíblia, você vai encontrar, irmãos, pessoas que se esforçaram e tiveram ajuda de Deus. Pessoas que não se esforçaram e não tiveram ajuda de Deus. Depois eu entro aqui nesse requisito, mas vamos ainda continuar aqui nesse primeiro ponto aqui. Leia mais uma vez comigo. Elevo os meus olhos para os montes. Amém. Aqui, quando eu li isso aqui ontem e hoje pregando, me veio uma pergunta. E com essa pergunta, lendo aí, eu já encontro a resposta. O que fazer diante das adversidades? O que fazer, irmãos, quando as coisas apertam para você? O que fazer quando as coisas fogem do seu controle? O que fazer quando nada está dando certo? O que Davi está nos ensinando, igreja? Levantar a cabeça, se posicionar na fé, levantar os olhos para Deus. Irmãos, nós precisamos parar de olhar para as, vamos dizer assim, as circunstâncias. Tudo diz que você não vai conseguir, tudo está cooperando, irmãos, para a sua destruição, para as coisas não dar certo. Isso é circunstâncias. Isso é, irmãos, o que o inimigo tem mostrado para muitas pessoas. E Davi está nos ensinando, está difícil, mas os meus olhos estão elevados, estão para o alto, eu estou aqui de cabeça erguida. Irmãos, por maior que seja a luta, por maior que seja o problema, não desista de olhar para Deus. Não desista de olhar para a palavra de Deus. Não desista de permanecer com os seus olhos em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Diga comigo, no meio das dificuldades, diga em meios às lutas, diga eu preciso estar de cabeça erguida. Eu preciso estar, irmãos, com os meus olhos voltados para Deus. Entenderam, igreja? A primeira direção, o que fazer quando as coisas fogem do controle? O que fazer quando tudo começa a dar errado? O que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer quando você diz, agora é o fim? Elevar os olhos para Cristo. Levantar a minha cabeça e se posicionar, irmãos. É claro que no tempo lá do Davi, de 1 Samuel 17, que eu estou citando aqui, ele disse, diante do gigante ali, ele disse, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Para nós, qual o nome que nós temos que usar? O nome de Jesus. Eu vou contra ti em nome de Jesus. Vício, eu vou contra ti em nome de Jesus. Doença, eu vou contra ti no nome de Jesus. Pastor, isso aí eu já sei, amém. Sempre tem um que ainda não sabe. Tem sempre alguém que talvez esqueceu. E o Espírito Santo está nos relembrando. Quem já sabe, e quem não sabe está aprendendo, irmãos, a se posicionar, olhar para Cristo, olhar para a palavra, se posicionar levantando a cabeça. Igreja, povo de Deus, o Senhor, Ele quer contar com aqueles que têm se esforçado.
Eu vou aqui entrar nesse requisito aqui do esforço, depois eu volto a ler o Salmo 121. Vamos até o Salmo 89. Volta aí algumas folhas. Salmos 89, o verso de número 19. Então, em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado. Vamos repetir? Socorri um que é esforçado. Exaltei a um eleito do meu povo, né? Achei a Davi, meu servo, como meu santo óleo eu ungi. Com ele a minha mão ficará firme, o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Amém. Então o início aqui, o 19 propriamente, Deus está dizendo que socorre aquele que é esforçado. Vale lembrar, irmãos, que em Mateus 12, a gente vê que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus se conquista por quê? Pelo quê? Pelo esforço. Veja, se apodera, se conquista, toma posse. As pessoas, elas têm a vitória quando, irmãos? Quando se esforçam. A pergunta que eu fiz pela manhã e à tarde nos cultos: será que nós estamos realmente se esforçando, irmãos? Como Deus espera? Porque olha só, muitas vezes eu me esforço como eu quero, mas não como Deus quer. Deus quer que a gente se empenhe um pouco mais. Deus quer que a gente se entregue, irmãos, mais. Entenda, se você se entrega mais a Deus, mais dele você vai ter. À medida que você, irmãos, oferece, você recebe. De qual base que eu estou aqui citando? À medida que você dá glória, a glória desce. Se creres, verás a glória de Deus. Se você, irmãos, glorifica, se você dá glória, se você vive diante da presença do Senhor, dando tudo que você pode, certamente Deus vai dar tudo dele para você. Mas nós temos que esvaziar de nós mesmos. Às vezes nós estamos cheios de insatisfação, de tristeza, estamos cheios de coisas que só vai nos distanciar do Senhor. E precisamos atentar para a nossa vida, examinando, olhando aonde eu estou errando. O que está me fazendo a não me esforçar como Deus quer que eu se esforce. A gente tem que se esforçar como Deus quer, não como a gente apenas quer. Outra passagem que eu quero citar aqui, irmãos, está em 2 Crônicas, capítulo 1, o verso de número 1. 2 Crônicas 1, 1. E Salomão, filho de Davi, fez o que, igreja? Se esforçou. Vamos repetir? Se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e magnificou grandemente. Muda aí a tradução, para a gente entender essa parte final. Olha o que o esforço de Salomão fez, com que Deus então, viesse então operar na vida dele.
Entenda, irmãos, olha só, Salomão, filho do rei Davi, fortaleceu, se esforçou no seu reinado, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e fez dele um rei poderoso. Guarda isso, fez dele um rei poderoso. Muda aí para outra, por favor. Vamos pegar só a parte final. Estava com ele e Deus muito o engrandeceu. Veja que tudo isso é resultado de um esforço. Quem se esforça, irmãos, Deus faz ficar grande. Quem se esforça, Deus engrandece. Deus dá a vitória. Outra versão, por favor. Veja que tudo é o resultado do esforço. Salomão se esforçou e o Senhor, seu Deus, era com ele e engrandeceu de sobremaneira. Então o entendimento aqui, irmãos, é que se alguém se esforçar como Salomão, como Davi, como outros heróis da fé que se esforçaram, vai ser recompensado por Deus. E olha, eu estou dizendo isso desde quarta-feira, irmãos. Não pense você que a recompensa só vai ser lá no céu. Paulo foi bem claro quando ele disse em Romanos 5,17: reinarão em vida, é nessa terra. Você vivo, você vai, irmão, ser recompensado, você vai reinar, você vai triunfar, você vai ter vitória. Mas nós precisamos se esforçar. Tem gente que quer triunfar, mas não quer, irmãos, pagar o preço. E qual é o preço? Do esforço. Ah, mas eu estou me esforçando. É aquela pergunta que eu fiz. Eu estou me esforçando como Deus quer ou como eu quero? Porque como nós queremos, irmãos, muita gente tem feito. Mas cadê o resultado? Era para ter resultado. Se fosse, irmãos, como Deus espera, já era para ter tido resultado. Porque Deus, Ele traz esses resultados que Salomão teve, ou Davi teve, eles tiveram. Amém, igreja? Então que a gente possa refletir nisso, irmãos. O esforço que eu tenho que empenhar não é o que eu quero, mas é o que Deus espera de mim. Às vezes você não tem vontade nenhuma de vir orar, de vir, irmãos, aprender mais, de vir congregar, de vir, vamos dizer, exercer a fé, a vontade humana. Não, eu não quero, mas não é pela minha, não é por mim, mas é por Deus, é pela palavra, é pela família, é por outras pessoas, não é por mim mais, é pelo Senhor que eu vou fazer. E aí, irmãos, a gente vê aquilo que Malaquias diz, a diferença de quem serve e de quem não serve. A diferença de quem realmente se esforça como Deus espera, ou daquele que se esforça como ele acha que deve se esforçar. Vamos voltar lá para o Salmo 121? Ficou claro aqui, irmãos? Glória a Deus. Essa primeira parte aí de Davi, dizendo, eleva os meus olhos. Entendeu, igreja? Os montes representam aí as diversidades, as lutas, problemas, aquela coisa ruim que está acontecendo. Na hora da coisa ruim, na hora do monte, o que você e eu devemos fazer? Elevar os olhos. Irmãos, diante de Deus, quando eu li isso aqui ontem, eu fiz bem assim, ó. Aí quando eu levantei os olhos, já veio a inspiração. Levante a cabeça, Porque tem ou não tem sentido, irmãos? Que elevar os olhos que Davi está dizendo é isso, é levantar a cabeça, é se posicionar na fé, para que quando então vier a adversidade, você não abaixar a cabeça, você não retroceder, você não ficar com medo. Levante a cabeça e creia, irmãos, que virá o socorro. E de onde vem o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Como uma oração, igreja, vamos fazer essa declaração? Vamos lá? Diga comigo: o meu socorro vem do Senhor. Diga: a minha ajuda vem do Senhor. Diga: o milagre vem do Senhor. Irmãos, tudo que você precisa
vem do Senhor, vem de Deus. O Senhor tem para te dar, para te entregar, para você receber. Entenda, por tudo que você está passando, Deus tem o socorro, Deus tem a ajuda, Deus tem a resposta que você precisa. Versículo 2 e 3 aqui, agora vendo aqui o versículo 3, o que está escrito aí? Vamos ler o 3 agora. 3 e 4. Muda a tradução, coloca na Viva, por favor. Vamos ler na tela aí, mais perto você pode estar olhando. Está escrito assim: Ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um dos seus passos, sem dormir, sem cochilar. 4. É verdade, o protetor de Israel não cochila nem dorme. Ele está sempre alerta. Amém. O que Davi está nos mostrando, irmãos? A confiança que ele depositou em Deus, crendo que esta confiança em Deus iria trazer para ele o que, igreja? Diga comigo, proteção. Diga então assim, diga: a minha confiança em Deus me faz viver protegido pela fé, né? Porque pela fé nós acreditamos que Deus, Ele é que nos protege, que nos guarda. Mas para a gente estar debaixo dessa proteção, nós precisamos o que, igreja? Declarar confiança, não só de palavras, mas na convivência, no dia a dia. Será que nós estamos, irmãos, de fato confiando em Deus? Porque, olha só, pensa comigo, é fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está dando certo, quando as coisas estão caminhando, fluindo, quando, irmãos, a pessoa está prosperando, quando tem saúde, quando tem vitória, quando o milagre acontece. Aí é fácil: olha, eu confio em Deus, as coisas estão acontecendo. Mas e o inverso? É o contrário, e quando nada disso está acontecendo? Será que realmente nós confiamos? Porque você vai ver, irmãos, tanta gente diz: eu confio em Deus, a minha confiança está no Senhor, mas é de boca para fora. Como eu disse, não sei se você guardou isso ou pode lembrar agora, o Davi, irmãos, essa história do Salmo 121, o contexto aqui, é um momento de adversidade. Ele não está falando no momento de alívio, no momento que está tudo tranquilo. Ele está falando, irmãos, no momento adverso, um momento de guerra, um momento que tinha ali, as pessoas estavam oprimindo, e nesse momento ele está declarando a sua confiança e está dizendo: Deus vai guardar, Deus vai proteger. Amém, igreja? É isso que a gente precisa crer. Na hora da luta, Deus, eu creio, eu confio que o Senhor vai me guardar. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está sempre atento. Diga: o meu Deus está sempre atento, porque alerta é atento. Amém, igreja? Então, confie. Versículo, paramos no 4, né? Vamos ler o 5 e 6. O que está escrito aí? Na Viva: o Senhor é o seu protetor, Ele estará sempre ao seu lado, como sombra para o proteger. Por que o salmista, irmãos, associa a sombra para trazer essa explicação? A sombra não te abandona por nada. A sombra, ela vai estar sempre ao seu lado. Então o salmista está dizendo: Deus nunca vai te abandonar. Deus sempre vai estar ao seu lado. Ele estará sempre ao seu lado como a sombra para te proteger. Entenda, irmãos, não é a sombra que te protege. É o Deus que, como a sombra, que não te abandona, é o Deus que está presente na tua vida, que vai te proteger dos ataques malignos. Amém, igreja?
Então, o salmista está dizendo: Deus está do meu lado, Deus está comigo nessa adversidade. É um momento difícil de aflição, mas o Senhor está comigo para me proteger. Versículo 6, 7 e 8 agora, vamos ler aí, ó, o sol, né? Já o 7, o Senhor o protegerá de todo mal, Ele protegerá a sua vida. O Senhor tomará conta da sua entrada e da sua saída, agora e sempre. 9, tem um 9, só 8, né? Isso. Vamos pegar essa parte aí do versículo 8. O Senhor, Ele cuida da sua entrada e da sua saída. Entenda, irmãos, você entrou aqui hoje, Deus está cuidando de você. Ao sair, Ele vai continuar cuidando de você. É isso. Você não saiu da sua casa? Deus está cuidando de você. Ao voltar para a sua casa, Deus continuará cuidando, dando a você a proteção. Você sai para o trabalho, Deus está te guardando. Você volta do trabalho, Ele continua te guardando. O Senhor, Ele nos guarda na entrada e na saída. Vamos repetir isso, igreja? O Senhor me guarda, me protege de todo mal, na entrada e na saída. Amém, igreja? Isso aqui é também para você e eu, nós entendermos, por mais que a gente esteja cercado de leões, por mais que a gente esteja, irmãos, enfrentando grandes problemas, por mais que a gente foi lá lançado, né, na fornalha, o Senhor está nos guardando, o Senhor está, irmãos, nos protegendo. Aí lembra do Salmo 91, 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, né? Deus não vai deixar você ser atingido. Paulo fala em Coríntios que, irmãos, nenhuma tentação que vem sobre nós, a gente não pode suportar. Então Paulo está dizendo assim, tudo que a gente está passando, tudo que a gente enfrenta, é porque Deus vê em nós a condição de que, a igreja? De suportar, de aguentar, né? E aí a gente tem que aguentar. A gente não quer, mas nós temos que passar, né? Nós temos que, de cabeça erguida, ficar olhando, irmãos, para os montes, né? Enfrentar, lutar, batalhar e não abrir mão de nada. Amém, igreja? Você pode repetir comigo mais uma vez? O Senhor me protege na entrada e na saída. Amém. Que o Deus todo protetor, né? O Deus protetor, o Deus que nos protege, irmãos, esteja de fato em nossas vidas. Quando é que Ele vai estar? Quando nós confiarmos nele. A declaração de confiança foi fundamental. Claro que em nenhum momento está escrito aqui que Davi confiou, mas aqui a gente vê que Davi está mostrando confiança em Deus. Eu confio no Deus que está ao meu lado. Eu confio no Deus que está me guardando na entrada, na saída. Olha, é confiança, né? Ele está confiando que Deus não desamparou. Ele está confiando que Deus não deixou ele por nada. Confiança, irmãos. A oração que eu quero fazer com você antes da gente orar pela cura e libertação: Senhor, restaura a confiança que muitas pessoas perderam. Tem gente, talvez é o seu caso, irmãos, confiava mais em Deus anteriormente, né? Um tempo atrás. Pastor, eu confiava ao ponto de colocar algo na mão de Deus e imediatamente aquilo já acontecer. Agora, irmãos, essa confiança se perdeu, rompeu. Tem gente que, né, desgastou o ponto da pessoa falar assim, eu estou vivendo sem confiança, não confio mais. Mas hoje, sem você souber, Deus te trouxe aqui para restaurar essa confiança nele. Amém, igreja? Então diga comigo, a minha confiança em Deus vai ser restaurada. Diga, a minha confiança nele vai ser
agregada novamente, né? Posta novamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, das redes sociais. Manda para alguém essa mensagem que certamente o Espírito Santo falará ao coração dela. Deus abençoe.